hoje a gente tem uma aula, como eu posso te dizer, exclusivamente prática. A gente vai fazer duas coisas aqui. A Mari falou que estava sem carregador para o celular. Vamos tentar carregar o celular dela então com os meus limões, né? Eu vou usar os meus limões. Eu estou ensinando basicamente você a fazer um taser com limão. Você pode eletrocutar alguém que você não goste, você pode usar como cobaia o seu irmão mais novo, Wesley. Posso até, se você quiser fornecer aqui os cabinhos, você liga numa orelha, na outra orelha, outra e vê ele fritar. Com limões sim, porque quando acabar a luz da sua casa, você estiver procurando velas, capaz, procure limões. E o que me deixou mais chocado assim foi que em todas as turmas, exceto na de vocês, é claro que vocês têm obviamente muito foco, toda vez que eu cheguei com os limões, eu trouxe sal também, o pessoal assim, Basso, vai ter tequila também? Não acredito, foi exatamente o que falaram. E aí a outra pessoa, vai ter tem vodka, né? Você vai fazer caipirinha? Todas as perguntas, sejam elas, enfim, por brincadeira ou não, todas elas tinham um intuito etílico, né? Fiquei bem preocupado mesmo. E teve também na outra aula de uma das turmas um menino que eu estava intrigado, fazia tempo que eu não fazia as pilhas com limão, e daí eu fiz uma pilha com 8 limões ontem, foi sujeirado, desgraçado. E daí tinha tanto limão, que quando tocava as pontinhas saía uma faísquinha. E daí o menino pegou e segurou, e ele, que legal, professor, E aquilo me preocupou assim tremendamente, sério, fiquei muito preocupado com aquele menino, dei um abraço nele, e, enfim, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Bom, pessoal, então, olha só, limões, o que são limões, São grandes pilhas em potencial, vou mostrar pra você. Essa aqui é minha calculadora, acompanhou minha vida acadêmica toda, olho pra ela, dá uma nostalgia, Acompanhou cálculo 1, cálculo 2, cálculo 2, cálculo 2 e cálculo 2. Não é engraçado, tá? É verdade. E muita coisa mais, Então eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer as coisas funcionarem com limões e por que isso acontece. Vou ligar um cabinho aqui num polo, o outro cabinho no outro e vamos ver. Opa, tá aí. Minha calculadora está funcionando com limões, 2 limões apenas. E esses limões estão, o que é? Bom, deixa eu só arrumar aqui para ficar mais forte, ter mais corrente, fechou? Então, são formados estão constituídos, as minhas pilhas de limão estão constituídas por parafusos e moedinhas de 5 centavos. Ou dá para fazer até um 7 vezes 8, que é sempre aqui errei. A pessoa tá meio errada aqui, essa calculadora, Não, tá certo, tá aqui, tá funcionando direitinho. Tá aí, sempre é um desafio para todo mundo tabuada do 7. Então vai passar para você agora, você pode brincar, você pode ver que não é fake news. Tá aqui, não é montagem, tá aí, é uma pilha com limão. Você pode olhar, você pode fazer em casa, você só precisa de pregos e moedinhas de 5 centavos. Ah, professor, como o senhor é mão de vaca, murrinha, Por que não usou as de R$1? Tem que usar logo as de 5 centavos. Não, pessoal, porque na verdade as de R$1 são feitas de níquel, as de 5 são de cobre, puro cobre. Então eu precisava de cobre. Tudo bem? E agora eu vou fazer uma outra experiência, que hoje a aula é assim, o senhor vai fazer só experiência, aula prática. Aqui dentro você tem uma solução que ela é um perigo, tá? Eu vou mostrar para você. Ela vai passar por você, mas você tem que ter muito cuidado para lidar com ela. Por quê? Eu vou te mostrar por quê. Porque essa solução, ela tem nitrato de prata. E daí? O que é uma solução de nitrato de prata? Uma solução de nitrato de prata é uma solução que quando pega na sua mão, ela mancha. Mancha, sim. Olha, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo minha mão ali? Tá vendo? O professor é porco, não faz higiene pessoal. Não, fica uma manchinha, fica uma pequena pintinha em você. Não, por 1 semana e meia. O que me deixou um pouco estranho também, porque na turma de quinta, uma menina falou assim, professor, adoro pintas. Ela falou assim, professor, pinta é demais, eu posso botar na minha mão uma pinta só para testar? E aí eu falei, querida, conta e risco, Enfim, a mão é tua. E ela botou pintas lá e saiu com pintas na mão, assim como o professor está mostrando. Então você não deve colocar, professor, mas eu adoro pintas, 20 tá aí, eu quero muito uma pinta, eu quero uma pinta na testa, professor. Sugestão, não faça isso, vai ficar com uma pinta 1 semana e meia na testa, Por mais que você ache bonito, pintas, essa aqui, ela não tem nenhum problema, mas só vai ficar manchadinho mesmo, você pode talvez em algum momento se desagradar e querer tirar e não vai ter Dove que vai remover, tá? Vai ter que aguentar 1 semana. Essa aqui é um clássico, assim, a gente no laboratório de química sempre sacaneava o pessoal que começava, a gente jogava as gotinhas na bancada,
porque tu tem que estar com luva, né? Sempre tem que estar com luva. Não pode usar Crocs por uma questão estética. Não pode, né? Exatamente. Não pode usar Havaianas, tem que ser sapatinho fechado. O pessoal não dá bola, às vezes, jaleco, óculos de proteção. Daí a gente pinga nitrato de prata na bancada, de propósito. Aí o pessoal vai lá, vai falar, bota o mãozão. E aí quando sai da aula, a mão toda preta. Tudo preto, assim, exatamente. É assim que a gente faz na química. Então, a minha sugestão é não encosta nisso aqui, tá? Não encosta. Só observa, vai passar com um paninho, não bota a mão. Não dá para beber, não dá, definitivamente. Isso aqui é um fio de cobre, tá vendo? Vou fazer uma coisa muito bonita contigo, se chama árvore de prata. Olha que legal. Bem feito! Não aconteceu nada, tá aí. Calma, querido, né? Não torce contra, energia positiva, vai acontecer, vai acontecer. Ó, já botei, já começou a ficar pretinho, tá? Já começou a ficar pretinho, observa, já dei uma mudada no cobre. Tá vendo? Já deu uma prateadinha até nas pontas. Vai ficar passando agora, eu sugiro que você não tire, tá? Vai acontecer muita reação, tu vai ver até o final da aula como é que vai ficar essa solução. Vai passar por você. Peguem a lupa aqui para vocês verem, vai ficar lindo, lindo mesmo isso, é muito bonito. Você pode pegar a lupa, pegue a lupa e veja como a prata começa a se formar os cristais com muita calma. Eu vou botar aqui. Isso, acho melhor também. Dá um nervoso. Dá bastante. Você vai ver. Ele não corrói, ele mancha, que ele oxida a melanina, né? Daí já era. Aí você vai ter pigmentos indesejáveis. Certo? Então dá uma olhadinha ali, vai ficar bem bonita a reação, cada vez vai reagindo mais. Você vai perceber isso. E ela vai produzindo, pessoal, prata em cima do cobre. Para tu ter ideia, essa foi a quantidade de prata que eu já consegui extrair nas outras aulas. Né? A pessoa extraiu tudo isso aqui. Deixa eu ver quanto é que tem de prata. Vamos dar uma pesada aqui, prata pura. Vamos ver quanto é que dá aqui. Vocês sabem tarar uma balança? Deixa eu botar aqui a balancinha. Tá. Vamos botar aqui. Deixa eu ver se ela fica tarada. Tá tarada. Vamos ver quanto é que vocês acham que tem de prata pura aqui. Vamos lá, vamos ver quanto é que eu tirei ali. 28 gramas. 28 gramas de prata pura, já dá para fazer um estraguinho aí, né, pessoal? Alguém não ganhou alguma coisa que queria no Dia dos Namorados, alguém, né, a gente dá para fazer uma biju, aqui, ó, com 27, 28, faz a biju, faz um brinquinho, e tranquilo. Ué, um anel de ouro aqui tem o quê? Tem 10 gramas de ouro, nem isso, 8 gramas de ouro, né, o grama é caríssimo. Então aqui é prata pura, puríssima, você pode passar aqui, eu sugiro que você não enfie o dedo, porque ela ainda está um pouco impregnada com o material, né, então você vai ficar com uma suave manchinha no dedo, tá? Então não enfia o dedo, isso é prata pura, tá? Então eu te mostrei dois fenômenos que são explicados tranquilamente pela eletroquímica. A árvore de prata que você está vendo se formar aí, e observem que gradualmente essa solução vai mudando, eu vou deixar ela aqui parada durante a nossa aula aqui em cima da nossa estante, e você vai vendo as mudanças que ela vai sofrendo ao longo do tempo, como ela vai ficar até o final da aula, vai ficar bem bonito. E a ideia é não puxar agora, querido, exatamente deixar formar mais um pouquinho ali, a gente já vai vendo as mudanças. Então, esses fenômenos são os fenômenos estudados pela eletroquímica, pessoal. Como é possível um limão acender uma calculadora? Né? Ligar uma calculadora, acender um LED, acender uma luz, uma lâmpada ou algo assim. É bem simples. Como é possível o cobre trocar de lugar com a prata, eu extrair prata pura de um fio de cobre? Como essas coisas podem acontecer? Eu só vou desconectar, senão minha pilha vai acabar. Que pilhas acabam, né? Meu limão, esse aqui tem que virar caipirinha mesmo depois. Né? Exatamente. Então tem que guardar os limões aqui. Como é que eu posso fazer isso para eletrocutar alguém com um taser? Como essas coisas são possíveis, né? É bem fácil, vou mostrar aqui para você. Tudo isso está associado a um fenômeno natural, que é um fenômeno de espontaneidade de transferência de elétrons. Metais transferem elétrons uns para os outros com muita facilidade, porque metais têm elétrons livres, em abundância, em quantidades absurdas. E alguns metais têm uma tendência em doar elétrons muito maior do que outros metais. E a eletroquímica estuda isso, os fenômenos da transferência de elétrons ou da transferência eletrônica.
É isso que a eletroquímica trabalha. Agora de um jeito um pouco mais técnico, né? De um jeito um pouco mais, digamos assim, pragmático, ou seja, eu faço uma pilha com limão, eu obtenho prata com um fio de cobre e assim por diante. Tudo bem? Então, transferência eletrônica, é isso que a eletroquímica estuda. Eletrônica. Para você entender bem a transferência eletrônica, é interessante que a gente entenda a espontaneidade de reações. O que são reações espontâneas? Por que a prata espontaneamente trocou de lugar com o cobre ali nessa reação que eu estou te mostrando? Vamos ver isso então, como na química a gente consegue descobrir quais reações vão acontecer e quais reações não vão acontecer. Isso você percebe pela espontaneidade de reações. Reações espontâneas. Bom, a primeira coisa que é interessante perceber aqui é que a prata está arrancando elétron do cobre. O cobre que eu coloquei ali foi esse cobre aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele. Onde é que está o meu cobre? Ah, aqui. Esse cobre aqui, ó. Esse cobre fio de luz. É um cobre metálico. Esse cobre metálico foi o que eu usei para essa reação acontecer. Ele é um cobre avermelhadinho, cor de cobre, né? Cobreado e assim por diante, sólido. Você pode ver, eu pego ele na mão, ele é sólido. Agora, observem bem, o cobre que eu tenho na solução a partir de então, a partir dessa reação, não é mais esse cobre aqui, é um cobre diferente. É esse cobre aqui, ó. Onde está o meu cobre? É que eu virei aqui o carrinho. Que burro. Exatamente. É esse cobre aqui, tá vendo? Azulzinho, que tu coloca em água e liberta os íons e ele fica assim, em solução aquosa. Esse é o outro cobre envolvido na reação, tá vendo? É um cobre que fica dentro d'água, ele fica azulzinho, diferente desse cobre que eu tenho aqui em mãos, cobre sólido metálico. Então isso é muito importante, é importantíssimo que você perceba a diferença entre as formas dos metais. É crucial aqui pra gente. Inclusive, eu usei prata. Falei pra você que a prata que eu usei, que está inclusive dentro d'água aí nessa soluçãozinha que você está olhando, veio disso aqui, ó, um pozinho branco chamado nitrato de prata, carésimo por sinal, e que quando eu coloquei em água, desprendeu os íons de prata, tá vendo? Assim, ó, ele soltou os íons de prata depois de colocá-lo em água, ele soltou, liberou Ag+, e NO3-. Então, o cobre teve contato com quem? Vamos lá? Com prata mais. A prata que estava dentro, e está ainda dentro d'água, dessa maneira. Quando isso aconteceu, os dois entraram em contato espontaneamente, por isso que o nome desse tópico é reações espontâneas. O cobre começou a passar para dentro d'água, isso significa que ele sofreu oxidação, e você vai perceber isso pela cor da solução, que cada vez vai ficando mais e mais azulzinha, até, se você observar bem, a cor já está mudando. Né? Se você olhar agora como ela estava antes e como ela está agora, ela já vai tendendo... Cuidado, Ana, não coloca o dedo aí dentro, pelo amor de Deus. Ela vai tendendo cada vez mais ao azul, e esse aqui, inclusive, é a fase líquida das aulas anteriores, ó. Fica com azulzão, assim, um azulão bem bonito, tá vendo? Indicando que o cobre está passando literalmente para dentro da água. E a prata, que antes estava dentro da solução, que veio do meu salzinho de prata, vai se transformar em prata zero, sólida, metálica. Essa aqui, inclusive, eu extraí, vou vender, então não pegue, não leve, vou vender. E ela está passando num pirizinho que você está enxergando por aí. Né? Bom, antes de trazer para ti um problema, eu queria que você desse uma olhadinha, por favor, nessa equação e ajudasse o professor a resolver uma incoerência. Quantos elétrons a prata recebe? Não tô entendendo nada. Ó, qual é a carguinha da prata aqui, querido? 1. Qual é a carga do cobre? 2. Isso está dizendo que o cobre está oxidando 2 elétrons, e entretanto, entretanto, a prata está recebendo apenas 1.
Então isso não está correto. A gente vai precisar de 2 pratas para receber os elétrons do cobre. E agora você estabelece a proporção entre átomos de cobre e íons de prata. Vamos fazer um teste agora? Tá preparado? Ó, vamos fazer um testezinho. Qual questão? Não. É um teste prático. Te disse que hoje a aula é muito experimental. É um teste assim de relacionamento também, dependendo, ou de, como posso dizer, confiança. Olha que bonito que tá ficando, viu só? Ah, e tá ficando mais azul, né, pessoal? Ó, vou mostrar aqui pra você. Ó, vocês estão vendo? Tá ficando mais azuladinho? Não? Tá bom. Ó, deixa eu botar aqui o branquinho atrás. Tá notando? Olha que bonito ali a prata. Vamos começar a brincar então. Olha só. Eu vou pegar aqui, assim. E aí ela vai fazendo cada vez mais reação. Vou expondo ali o cobre, cada vez mais reação. Tudo isso aqui que está no fundo é prata pura. É o que passou ali no pires para você ver. Vai ficando cada vez mais azuladinho. Vou colocar ela aqui em cima. Deus queira que não caia. Aqui em cima, né? E aí você vai observando, tá? De vez em quando a gente vai mexendo. Agora eu vou fazer uma coisa com você. A minha pergunta é muito simples. Você viu que eu simplesmente precisei fazer o quê? Dar choque? Não. Aquecer? Não. Deixar exposto à luz? Não. Eu simplesmente peguei o fio de luz e encostei na solução de prata. Todo mundo concorda com isso? E a reação aconteceu o quê? Espontaneamente. Espontaneamente a prata trocou de lugar com o cobre. Sim ou não? A minha pergunta é muito simples. E se a reação fosse ao contrário? Ela aconteceria? É uma pergunta fácil. A minha pergunta é muito fácil. A minha pergunta é assim, ó. E se eu pegasse prata pura, assim, tá vendo? Sólida. Por isso que eu falei pra você que a gente vai fazer um teste agora de confiança, tá? Prata pura, sólida. E eu reagisse ou colocasse essa prata pura junto com uma solução de cobre, com íons de cobre. Pergunta, essa reação aqui vai acontecer, será? Será que o cobre vai voltar a ser fio de luz, assim, cobre zero, e a prata vai voltar a ser nitrato de prata, aquela solução quase incolor que tinha antes? Qual é a tua percepção sobre isso? O que tu acha? A de cima acontece, eu acho que é indiscutível, porque vocês enxergaram e estão enxergando, inclusive, ó, tá ficando mais azulzinho, ó. E a reação é muito intensa, super rápida, inclusive, tá vendo? Ó, só coloco ali e ela já acontece. Mas a minha pergunta é, e ao contrário? O contrário acontece? Quer fazer um teste? Alguém tem muita confiança, assim, nos seus pertences, nos seus bens materiais? Alguém tem alguma coisa de prata aí? Mas prata pura, esse é o detalhe. Eu preciso de prata pura, porque eu nunca vou esquecer uma vez eu fui fazer essa experiência, e eu falei assim, ó pessoal, alguém tem prata pura? Aí eu já tive um problema com o ímã, né, que o ímã atraiu, e outra vez também eu tive um problema muito sério com a solução, foi até no colégio lá no Léo, eu fui fazer essa experiência lá, e daí eu falei assim, querida, teu anel de prata é de verdade? Ela, claro que sim, professor. Pô, foi meu namorado que deu. Eu só botei dentro, saiu todo oxidado, né? Exatamente. Ficou difícil, um relacionamento complicado. Não sei como é que tá hoje. Alguém tem alguma coisa de prata? Mas num relógio assim, não. Tem uma biju, uma coisinha. Esse é de relacionamento, Laura Almeida. É melhor manter assim. É melhor a gente não testar, né? É melhor a gente manter... Se a prata fina não for fazer coisa de prata, daí a gente tem um problema mais sério. Oxidou? Não, mas ela pode oxidar, mas tem brilhante nesse aí? Não. Isso aqui só. Tá, mas e o que é essa coisa aí? São só bolinhas? Tá, posso testar? Pode. Tem certeza? Não. Tá, isso é prata pura essa aqui? Não sabe? Quer testar? Pandora, o que é isso? Não pode falar o nome, senão a gente vai ser processado pelo YouTube. Vocês estão rindo depois. Vamos ver então, atenção. Vamos ver se é prata pura. Dá um abraço nela, Laura. Dá um abraço, dá uma ajuda lá. Vamos lá. Vai dar tudo. Quer mesmo, querida? Porque eu posso não colocar. Calma, vai dar tudo. Calma, me impressiona que eu fico nervoso.
Calma, pessoal, calma, não funciona sob pressão, tô brincando. Vamos lá, vamos colocar. Pronto, coloquei. Meu Deus do céu. Ó. Quem é que te deu essa daqui? Foi o relacionamento? Manda um WhatsApp pra ele agora. Diz assim, né? Diz que tu gosta muito dele, tu ama ele e que essa biju é tão pura, forte e verdadeira quanto o sentimento de vocês. Genial. Não dá pra colocar na mão agora, tá? Só pra te explicar. Genial. Ó, mas o que eu quero mostrar pra você é que não aconteceu nada, tá vendo? Tá exatamente igual. Então a minha pergunta foi super simples. Por que a de cima acontece e a de baixo não acontece? Porque eu estou misturando isso, ó, prata pura com cobre mais 2. Aqui dentro tem cobre mais 2. Por que não acontece? E aí? E cobre tem mais tendência em reduzir, tem bastante a ver com isso. Mas se ele tivesse bastante... Tu pode puxar para mim aqui? Obrigado. Se ele tivesse bastante tendência em reduzir, a de baixo aconteceria. Isso, exatamente, Felipe Ram. Essa é... Lembra que eu falei para você que esses fenômenos, querido, não pode colocar na mão, tá? Porque se pegar no molhadinho, pode talvez descascar teu dedo. Então deixa assim, depois dá uma lavadinha, bastante sabão, vai dar tudo certo. Manda um abraço pro relacionamento. É isso aí. Então, como o Felipe Ram falou, essa é a questão. Lembra, eu te trouxe uma problemática aqui na sala. Eu acendi uma calculadora com um limão, eu fiz o cobre se transformar em prata na tua frente. Eu estou te perguntando, por que essas coisas acontecem? Por causa de um fenômeno espontâneo de transferência de elétrons. Os metais têm tendência em doar elétrons uns para os outros. Isso é super normal e espontâneo. Só que você precisa, para saber quem dá para quem transfere o elétron para quem, saber quais são os metais que devem ser misturados e quais são as formas deles que devem entrar em contato. Por exemplo, você não pode me dizer que cobre e prata transferem elétrons. Eu vou te perguntar, qual a forma? Por exemplo, eu acabei de mostrar aqui com o anel da Mari que não é toda a forma de cobre e prata que transferem elétrons. Por exemplo, essa forma de prata, que a gente chama de prata reduzida, não transfere elétrons para o cobre assim. Sabe por quê? Eu vou te mostrar. Porque se essa reação aqui de baixo ela acontecesse, a prata estaria oxidando e o cobre estaria reduzindo. Ela não acontece. Você viu, você enxergou isso. Você está fazendo ciência, se chama empirismo. Tu olha e deduz as coisas. A de cima aconteceu. O cobre deu elétrons para a prata. Então você tira a seguinte conclusão, como o Felipe falou. Então a prata tem maior tendência em receber elétrons, ou seja, em reduzir que o cobre. Essa é a sua dedução. Só que na hora da prova, eu não tenho como pedir pro fiscal, tem uma aliança aí? Empresta aí para fazer um testezinho aqui, jogo rápido. Tu não pode fazer isso. Tu precisa de dados, informações mais práticas, mais pragmáticas, funcionais, para fazer rapidamente esse tipo de análise. E é por isso que os químicos inventaram uma coisinha chamada de potencial. Sim, nós criamos uma tabelinha com dados que é como se fosse, sabe, naqueles joguinhos que você tem, sabe, as cartinhas e tem lá o poderzinho com o número e tal, e quem tem mais número ganha. Basicamente é isso, sabe? Que tem lá os valores e tal, o teu LOL lá, sei lá o que os crianças jogam. O RPG lá, exatamente, tem um númerozinho, é fulano de tal aqui, aí tu vai, o meu é maior e tal, toma, chupa. Essa criança é bicho triste, pessoal, criança não sabe brincar. Essas coisas assim, é tipo isso, nós criamos uma referência misturando todos os metais com um mesmo reagente. Esse reagente foi o hidrogênio. A gente reagiu todos os metais que são importantes com hidrogênio. Aí a gente pega um equipamento que nem esse, chamado multímetro, só que um que funciona, porque o meu, eu acabei de saber, não funciona direito. Não funciona, na verdade, de jeito nenhum. Aí a gente bota ali, ó, um dos polos aqui e outro polo no metal. E aí você mede ali em cima a voltagem gerada. Dessa maneira, você descobre qual é a tendência que cada metal tem de reagir com o mesmo referencial. E cria-se assim uma coisa chamada de potencial. Você consegue, a partir desses potenciais, saber com facilidade que esta reação acontece espontaneamente. A de baixo não acontece espontaneamente. Você pode consultar dados, chamados de, repito, potenciais padrão. O símbolo deles é um E com uma bolinha em cima.
E que vem de campo elétrico e também vem de eletrodo, né? São símbolos muito comuns. Potencial padrão, ok? Tá, mas e o que é bem esse potencial padrão? O potencial padrão é um número que vai informar para você quantitativamente quem é que tem mais tendência ou maior tendência em reduzir, ou seja, receber elétrons, e quem tem maior tendência em doá-los, ou seja, oxidoar elétrons. Tudo bem? Os potenciais padrão, eles podem ser escritos de duas maneiras. Ou na forma de oxidação, ou na forma de redução. Tá? Entretanto, a IUPAC pede que seja usado somente a forma de redução. Porque quando você mede a potência que um material tem em doar elétrons, você automaticamente já percebe a potência que ele tem em recebê-los. Bah, não entendi nada que tu falou. Por exemplo, se um metal tem um potencial padrão de oxidação muito elevado, ele tem uma tendência em reduzir muito baixa. Entende? E a recíproca é verdadeira. Quando você tem um potencial de redução muito elevado, significa que o metal tem uma grande tendência em receber e não em doar. Logo, o que acontece aqui, queridos, você escolhe apenas um. E aí o PAC pede que você utilize o potencial de redução apenas, não de oxidação. Eu vou mostrar para você como é que se escreve cada um deles com o mesmo metal, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o metal cobre, que a gente está usando, potencial de oxidação. Ele estaria escrito na forma de oxidação, dessa maneira, e aí você teria um valor em módulo, ou desculpa, um valor numérico, desculpa, com um sinal. Ó, ele seria, o módulo é o mesmo, o sinal apenas é que muda, tá vendo? Dessa forma. O módulo é o mesmo, só mudará o sinal, pois o sentido do processo elétrico é diferente. Então vai trocar ou inverter apenas o sinal aqui nesses potenciais. Bom, repito, a IUPAC pede que você meça sempre a tendência em reduzir, por uma questão de conveniência. Essa deve ser a forma utilizada, tá? Você deve usar apenas a tendência em reduzir, não deve usar a tendência em oxidar. Entretanto, algumas provas, de propósito, colocam potenciais de oxidação para o aluno errar. A minha sugestão é, respira fundo e lembra que é um número que mede a tendência que uma espécie tem em reduzir, se for de redução, ou em oxidar, se for de oxidação. Simples assim. Nada tá simples para mim aqui. Tá confuso. Seja mais didático. Tá, eu vou trazer para você o exemplo apresentado acima. O potencial de redução do cobre, tu tá lendo aqui no quadro, é de mais 0,34 volt. Já o potencial de redução da prata, esse é diferente. O da prata é de mais 0,8 volt. Aí tu para e pensa, tá, e daí? Como é que eu faço isso? Querido, se o potencial de redução da prata... Não, tu não entendeu. Como é que eu vou saber que ele é de redução olhando para isso que tu está escrevendo? Baita pergunta. Genial. Parabéns. Vou te mostrar. Você vai olhar pelos numerozinhos, ó. Reduzindo, reduzindo. Tá vendo? Vai indicar a redução. Aí você vai compará-los. O da prata é menos 0,8. Desculpa. Mais... Tu sempre que estou com menos na cabeça. Mais 0,80 volt. E o do cobre é mais 0,34 volt. E aí vem a minha pergunta, bem simples, bem fácil. Qual dos dois números é maior? Porque o maior vai indicar maior potência, tendência para a redução. Se você olha para a prata, você percebe que quando você mistura prata com cobre, a prata é que tem que reduzir, o cobre não. Então, numa reação em que a prata com cobre está oxidando, você não está vendo espontaneidade. Você está vendo uma reação que não acontece naturalmente, como o anel da Mari na solução de cobre.
Agora, numa solução em que você tem a prata reduzindo, uma equação, desculpa, e o cobre oxidando, você tem espontaneidade. Ó, viu como tá azul já? Viu só como ficou bem mais azul? Olha que lindo ali, ó. Um monte de prata. Viu só? Então, nessa reação, ela espontaneamente vai ficar acontecendo até o final da aula, vai ficar um azulão ali, a gente vai ter um monte de prata, a pessoa vai conseguir 50 gramas, vai dar um dinheirinho. Mas enfim, a questão é, a gente percebe a reação acontecendo. Então, em pouquíssimas palavras, para ser super didático e também simples, querido, o intuito desses números é facilitar as leituras e não dificultá-las. Logo, você só tem que fazer a seguinte análise. Quem tem o maior potencial de redução tem que reduzir. Maior potencial, reduz. Maior número reduz. Menor número, oxida. É só isso. O maior reduz e o menor oxida. Então, a dica que eu posso te dar para uma matéria que é infinitamente mais importante que estequiometria para o Enem, porque o Enem, o MEC tem colocado em torno de 2 a 3 questões de eletro, cai 1, 2 no máximo de estéquio e são difíceis normalmente. Eletro não é tão complicado, é uma questão bem mais acessível. E é uma matéria que sem saber nada, tu sempre tem 50% de chance, é um 50-50, é ótimo. Ou ocorre ou não ocorre, ou dá ou recebe, ou é maior ou é menor. Então ela é por natureza dicotômica, sabe, na sua integralidade. Sempre tem uma reação ou relação de duas partes. Já vou. Só um momentinho. Pronto, aqui, fechou. Vamos lá. Então, menor número vai indicar a oxidação. Indica quem oxidou elétrons. Uma pequena observação aqui em cima, muitos macetes e dicas na internet dizem assim, faz a diferença de potencial, se der positiva é espontânea, se der negativa não é espontânea. Para o Enem não é muito legal assim tanto macete, você tem que ter um pouco de autonomia e saber ler as coisas nas equações, isso vai fazer uma diferença muito grande. Então eu vou explicar para você o que é essa tal da regra da diferença de potencial. Tensão menor do E de redução. Sempre... exatamente. Tu sempre tem que comparar, querida, para ver a tendência de uma espécie em sofrer as coisas, sempre com se você quer comparar duas espécies para ver qual delas tem a maior tendência em sofrer uma reação, você tem que analisar dados sobre aquela reação. Entende? Então tu vai analisar essas tendências dos dois em sofrer redução. Quem tem a maior tendência em reduzir, tem que reduzir. O outro, consequentemente, só pode oxidar. Tudo bem, Gabi? Bom, então vamos lá. Cuidado! Você pode fazer aqui uma coisa chamada de diferença de potencial, chamada também na física de tensão ou voltagem. A diferença de potencial, ela sempre tem que ser maior que zero, ou maior do que zero em reações espontâneas. Porque a diferença de potencial, ela é feita assim, ó. Potencial de redução, tá vendo? Ó, potencial de redução de quem reduz. Sabemos que é redundante, mas não é, querido, por incrível que pareça, não é redundante. É o potencial de redução de quem está reduzindo menos o potencial de redução de quem está oxidando. Você vê que não fez sentido. Como é que é potencial de redução de quem está oxidando? Mas é assim mesmo. Tá? Por quê? De novo, vou tentar usar uma metáfora bem simples. Eu quero saber qual de vocês aqui é o mais rápido. Então eu vou fazer o seguinte, eu não tenho tempo de avaliar isso, então eu vou pedir assim, uma ficha de vocês com dados sobre corrida, de cada um de vocês. Vocês não estão correndo nesse momento, mas eu tenho acesso assim, fulano infartou, fulano AVCzou, lesionou, fulano completou. Então eu tenho dados de vocês correndo, praticando aquele esporte. E aí eu vejo qual de vocês tecnicamente é mais apto para aquilo e quem não é. É a mesma coisa aqui. Você vai ver todas as espécies sempre reduzindo, as tendências delas em reduzir. E aí tu vai comparar qual delas realmente vai reduzir na prática e qual delas não vai reduzir, vai oxidar. Por isso que você sempre olha pelos potenciais de redução.
Tá? Então tem que ser potencial de quem reduz menos de quem oxida. Para exemplificar aqui a nossa prática, vamos ver o potencial gerado na nossa experiência ali em cima. Você tem na prata, né, mais 0,8, a prata que sofre redução. Aí você coloca mais 0,8 volts, menos mais 0,34, que é o potencial do cobre, que é quem oxida. Então, se você fizer essa continha, vai dar mais 0,8, menos com mais dá menos, 0,34. O nosso potencial vai ser maior que zero. Diferença de potencial sempre tem que ser maior que zero. Isso é importante para ser espontânea. Ela vai ser igual a mais 0,46 volts. Tudo bem? Então, todas as reações que são espontâneas têm potenciais maiores que zero. Deixa eu colocar aqui embaixo. Não fez muito sentido o que eu acabei de escrever aqui. Agora vai. Tá? Sempre tem que ser maior que zero para ser espontâneo. Tudo bem? Se você fez a continha e deu menor que zero, então ela não é espontânea. Certo? Reações espontâneas vão ter potenciais maiores que zero. Tudo bem? Espontâneas. Só que como eu falei para vocês, né? Na internet, às vezes, o pessoal fala, faz ali, ó, pega ali, diminui esse, deixa, pronto, vê se deu positivo, é espontâneo, deu negativo, não é espontâneo. Só que no Enem, atualmente, eles têm te proposto alguns contextos de questão um pouco mais apurados, tipo esses daqui, ó. Página 128, queridos, temos um pequeno exercício para fazer. Eu queria convidá-los a testar comigo a espontaneidade de 3 equações. E vocês vão ver como isso é bobinho e como é fácil. A aula é bem tranquila, depois que a gente passou por estéquio, nada pode ser pior. Soluções. Calma, vai dar tudo certo. Vamos sofrer por etapas, né? Vamos lá. Primeira reação. Eu quero saber se a reação entre cobre e hidrogênio vai acontecer ou não vai. Como é que eu posso saber disso? E que página tá? Tá na página 128. É isso que está acontecendo aqui, né? Então vamos ver se essa reação entre cobre e hidrogênio vai ou não vai acontecer, né? Bom, você enxergou a reação cobre-prata acontecendo. Por quê? Bom, eu vou explicar para você. Ó, o que você viu é exatamente isso. Os íons de prata aquosos estavam na solução, eles encostavam nos átomos de cobre que estavam no fio de luz e eles trocavam de lugar. Um trocava de lugar com o outro. Por quê? Porque o íon de prata arrancava o elétron do cobre e o cobre trocava de lugar com a prata. Ele ia para dentro d'água e a prata se reduzia sobre o fio de luz, pois foi ali que ela pegou o elétron. E tem que ser, repito, a prata zero pegando elétron do cobre, prata mais, desculpa, pegando elétron do cobre zero. Tem que ser nessas formas. Então, mas por que tu resgatou isso? Não estou entendendo. Bom, porque aqui você tem cobre zero e hidrogênio mais. Se essa reação acontecesse, esse cobre zero se transformaria no quê? Faça a minha ideia. Tá, e esse hidrogênio mais se transformaria no quê? Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Devia estar de greve. Calma, vai dar tudo certo, o professor vai te ajudar. Para responder a essa pergunta que eu fiz, que pergunta? Já esqueci. Que forma de cobre eu obterei aqui, forma de hidrogênio eu obterei aqui. Se a reação acontecesse, você deve fazer assim. Você vai ter acesso a uma tabela. Eles sempre vão fornecer isso para você. Você precisa procurar nessa tabela o cobre e o hidrogênio. Aí você pega a sua caneta estabilo e você marca cobre e hidrogênio. Beleza. Tá, e agora o que eu faço? Bom, antes de tirar conclusões, sugiro que você compare os dois potenciais, o do cobre e o do hidrogênio. Qual número é maior, cobre ou hidrogênio? Então você escreve do ladinho do maior, que é o cobre, reduz. Escreve bem grande. Para você não esquecer que quando você mistura cobre com hidrogênio,
Quem tem que reduzir é o cobre. Para a reação acontecer espontaneamente, o cobre tem que reduzir. Tá aí, o que eu escrevo no hidrogênio, professora? Oxida. Então, para haver reação entre cobre e hidrogênio, queridos, condicionalmente, o cobre tem que estar reduzindo e o hidrogênio precisa oxidar. Se não for assim, não haverá reação. Tá, professor, mas é que está muito confusa a aula. Como é que eu vou saber quais são as formas de cobre e hidrogênio que eu obterei lá embaixo? Eu vou te explicar. Antes de dar a resposta para ti, eu só queria salientar que muitos alunos olham para essas equações e acham que isso aqui está acontecendo. Não é verdade. Como eu te falei, isso é uma tabela de dados, dados frios. Se mediu a reação de cada um desses metais reduzindo e se anotou a voltagem gerada nessa reação. Então, não quer dizer que o cromo está ou vai reduzir numa reação. Não, só está dizendo que a tendência que o cromo tem em sofrer redução é essa aqui, traduzida em números. Tudo bem? Dito isso, peço que você olhe as duas reações. Oi? Isso quer dizer que em outra redação ele pode oxidar. Exatamente. É isso aí. Isso quer dizer que se você misturá-lo, por exemplo, com cádmio, o cromo vai oxidar e não reduzir. E o cádmio tem que, literalmente, reduzir. Porque o potencial, ou seja, a potência que o cádmio tem para reduzir é maior que a do cromo. Dessa forma. Bom, queridos, então você vai extrair daqui as formas de cobre e hidrogênio que você precisa. Porque estas são as duas formas de cada um deles envolvidas nos processos. Ó, o cobre só pode ser cobre 0 ou cobre mais 2. O hidrogênio só pode ser hidrogênio mais ou hidrogênio 0, que é o H2. Então você vai olhar aqui para a equação e vai se perguntar, tá, que forma de cobre eu tenho aqui? Cobre 0. Então, se ele sofrer reação, ele só poderá se transformar em cobre mais 2. Então, se essa reação acontecer, ele só pode virar cobre mais 2. Bem como o hidrogênio só poderá se transformar em hidrogênio 0. Aí você vai escrever as formas geradas nessa reação de cada espécie. E feito isso, você vai raciocinar um pouquinho. O cobre está saindo de 0 para mais 2. Queridos, 0 para mais 2 é uma oxidação ou uma redução? Oxidação. Aí eu vou perguntar para você, tá certo isso? Com hidrogênio o cobre oxida? Não. Se o número do cobre é maior, esse número maior indica que quando ele reage com o hidrogênio, ele tem que reduzir. Se ele estiver oxidando, a reação não ocorre. É como o anel de prata da Mari na solução azulzinha de cobre. Não ocorre. Eu posso colocar tranquilamente, sabendo que é de prata pura. Por quê? Porque não vai acontecer, não pode ocorrer. Então, essa reação aqui em cima, você coloca um grande X. Ela não é espontânea, não pode ocorrer. Tudo bem? Porque com o hidrogênio o cobre só pode reduzir. A reação contrária ocorre, essa não ocorre. Chumbo e cádmio, agora já com um pouco mais de destreza e prática. Chumbo e cádmio estão aqui, ó, um em cima do outro, o chumbo e o cádmio. O maior número entre os dois é do chumbo. Então eu vou escrever aqui ao lado do chumbo, reduz. Lembrando que ambos têm valores negativos. E por tal motivo, menos 0,13 é maior que menos 0,40. Vou escrever aqui ao ladinho de menos 0,40, queridos, oxidar. Pronto. Dessa maneira, eu me condicionei a pensar sempre em chumbo com cádmio. Chumbo tem que estar reduzindo, cádmio tem que estar oxidando. Tá, mas e como é que eu vou saber ali se a reação acontece ou não? Bom, a forma de chumbo que você tem aqui é chumbo 2. Se essa reação ocorrer, ele só pode se transformar em chumbo 0. Porque a outra forma de chumbo que a equação traz é chumbo 0. Tá aí o cádmio. Você tem o cádmio 0. Ele só pode se transformar em cádmio mais 2, porque é a outra forma do cádmio. Se tal reação ocorrer, querido, olhem que interessante. Você terá o chumbo reduzindo e o cádmio oxidando. Exatamente o que tem que acontecer
nesse encontro entre chumbo e cádio. Então, essa reação aqui ocorre, ela é espontânea, é uma reação que você pode ficar tranquilo. Se você misturá-los, você vai ter o processo. Tudo bem? Eu me fiz entender? Faz o sininho da merenda, da oração também, né? Exatamente. E aí, prata e alumínio? Tá aqui em cima a prata, né? A prata ela é tão violenta, mas tão violenta, que ela oxida muitas coisas, até bactérias, né? Tanto que vocês falaram que vocês vão colocar antibióticos nas bactérias. Aqui acho que foi no Hospital de Clínicas, os pesquisadores descobriram antibióticos para superbactérias com prata. Porque a prata tem tanta força para pegar elétron, mesmo sendo um metal, que ela consegue oxidar até bactérias. Então ela mata as bactérias, as superbactérias que são resistentes aos antibióticos mais clássicos descobertos pelo Fleming lá na década de 50. Tipo os derivados da penicilina. Ó, você pode passar, olha que bonito, fica chuva de prata, né? Exatamente. Graças a Deus não é chuva de ouro. Graças a Deus. Enfim, deixa pra lá. Pessoal, vamos lá. Aqui você tem alumínio e prata. Vai haver reação? Vai ser espontânea sim ou não? O que você acha? Faço ideia, sei nem o que tá falando. Agora estou intrigado nesse lance da chuva. Deixa a chuvinha pra lá, tá? Ó, você vai ter alumínio e prata. O número da prata é muito maior que o do alumínio. Aliás, fica aqui uma observação. Vocês conhecem alguém, um adulto responsável de vocês, que tem aquelas obturações antigas de amálgama de prata e mercúrio? Provavelmente vocês devam conhecer. O teu pai, né, o seu Hernani Ran, né, Marquioro, na verdade, é dentista, pergunta pra ele pra tu ver. Quando o pessoal antigamente fazia essas obturações, ia comer uma bala, o pessoal mordia, dava uma dor insuportável, muito grande mesmo. Porque você tem muita baba na boca e a saliva ela é cheia de eletrólitos. E olha a diferença de potencial que existe entre a prata e o alumínio. Você tem 0,8 para a prata e 1,66 para o alumínio. Ou seja, o alumínio tem uma vontade de dar elétron absurda. Então, quando o alumínio do papel de bala, por exemplo, ele encostava na prata da obturação, ele dava uma tensão em volts de 2,46 volts. Isso é muito mais que uma pilha normal, né? Então dava um choque expressivo, significativo. E se você é masoquista, sadomasoquista, e tem aparelhos ou a contenção do seu aparelho ainda, você pode pegar um pedacinho de papel alumínio, fazer uma bolinha e ficar mastigando. Você vai tomar um choque na boca. Porque alumínio e ferro também transferem elétrons, não com a mesma tensão, mas já dá aí um choquezinho, né? Que nem aquele menino, eu não devia ter falado isso. Hoje, né, o menino da turma que estava tomando choque no limão deve estar mascando papel alumínio. Exatamente, para tentar tomar choque na boca. Isso me preocupou profundamente. Mas enfim, vamos lá. Acontece porque o alumínio tem uma tendência em doar elétron muito grande e a prata em receber elétron bastante grande também. Então faz o que tem que acontecer. A natureza age aqui espontaneamente. A gente vai ter transferência de elétrons de quem quer dar para quem quer receber. Tá? Então essa reação vai acontecer. Observem que o alumínio estará oxidando e a prata estará recebendo. Tudo bem, queridos? Eu consegui me fazer entender? Bom, vamos para a prática então. Vamos testar aqui um exercício prático para você ver. Esse exercício, eu gosto muito de fazê-lo. Ele, para mim, é muito importante porque ele é sintomático. Ele externa algumas compreensões e algumas dúvidas que ficam no discurso do professor. É a questão 27 da página de número 140. Tudo bem? Ela mostra o seguinte. Considere as seguintes semi-reações com seus respectivos potenciais. Observem que os potenciais que você tem ali, um deles é maior e o outro é menor. Quando você faz essa distinção, eu sugiro que direto você já escreva no maior reduz e no menor oxida. Isso vai direcionar rapidamente a sua leitura.
vai fazer com que você elimine bobagens nas alternativas. Bom, feito isso, eu peço agora que você olhe para o desenho. Esse desenho é muito parecido com o que está passando pelas mãos de vocês agora. Você tem um pedaço de um metal metálico, sólido, e uma soluçãozinha de um metal iônico dentro. E o que está acontecendo? Eles estão trocando de lugar um com o outro. Nesse caso, o níquel encosta nos átomos de cádmio e arranca os elétrons do cádmio, porque o níquel tem que receber e o cádmio tem que doar. Fazendo uma reação muito bonita, que é essa aqui. O níquel mais 2 encosta no cádmio 0, arranca seus elétrons e se transforma em níquel 0 mais cádmio mais 2. Essa é a reação que vai acontecer. Ok? Ó, o níquel está reduzindo, ele tem que reduzir, é assim que tem que ser, e o cádmio tem que oxidar. Aí tu pensa, tá, professor, mas você já falou isso, beleza, vamos lá. Tá, querido, só que assim, tem algumas coisinhas que estão implícitas nisso e você está enxergando, por isso que eu quero que tu aguce o teu poder de observação e que muitas vezes passa desapercebido. Por exemplo, olha a letra A. A lâmina de cádmio não sofre corrosão. O que tu acha? Sim ou não? Faço ideia, professor, como é que eu vou saber? Esse cobre que está passando por vocês, ele está se corroendo, ele está se desmanchando, ele está diminuindo. Assim como vocês vão lembrar agora perdão, de uma reação que a gente fez anteriormente, lembra? A gente pegou nessa solução azul e eu coloquei ali um clipes de papel, logo na primeira aula que a gente teve nesse livro. E olha o que aconteceu com clipes de papel depois que eu tirei, tá vendo? Ó, esse material avermelhado foi o cobre que estava azul, reduziu e ficou vermelho. Foi para a forma sólida dele. E olha como é que ficou o clipe de papel? Todo corroído. Porque quem oxida, corrói. Quem oxida, sofre corrosão. E isso é muito importante. Você tem que ficar atento a isso. Tudo bem, pessoal? Então, a lâmina de cádmio, ou a barrinha de cádmio ali, vai corroer. Tá errado esse não sofre corrosão. Claro que sofre corrosão. B. Ocorre diminuição na concentração de íons na solução. Essa é maravilhosa. Mas, professor, eu não entendi muito bem isso. Ó, você tinha um íon, né? Aí o íon vai lá, encosta no átomo e tira o elétron. E aí o átomo, ele fica no lugar dele, tá vendo? E o átomo vira íon. Sai para a solução. Um íon é consumido, um íon é formado. E aí? Se um íon é consumido e um é formado, o número de íons fica diferente? Não, permanece exatamente igual na reação. Algumas pessoas me perguntarão, é sempre assim? A resposta vocês mesmos podem dar. É sempre assim? Não. Tu viu uma coisa que é interessante nessa questão e não duvida não, capaz isso caiu no Enem. Eu estou te falando, essa reação de árvore de prata ela é muito bonita. Isso deixa parado um tempão sem ficar sacudindo, forma um monte de prata em cima, fica lindo. Ela começa a cair, fica com os pontinhos, os cristais, assim, é muito legal. E olha que engraçado, a cor azul demorou um pouco para se formar, tu não percebeu isso? Mas tu percebeu que dava para ver a prata se formando em cima muito rapidamente? Sabe por quê? Eu vou te mostrar, está escrito no quadro. Cada um átomo de cobre que vai virar o azul reduz 2 pratas. Então a velocidade de deposição da prata é o dobro da velocidade de formação do azulzinho, da cor azul. Né? Então por quê? Porque a gente tem uma proporção de 2 para 1. O Enem vai te perguntar, isso tu não responde decorando regrinha, isso tu responde lendo a equação. A diferença de potencial vai indicar isso, justamente. Quanto maior for o potencial, mais espontânea a reação vai ser, mais intensa ela vai ser. Mas eu não entendi muito bem esse negócio. É que nem água, pessoal, é a mesma coisa. Imagina assim, ó, você tem essa água e esse copo. Se eu colocar ela lá em cima e o copo lá embaixo e virar, a água vai cair com uma pressão muito grande, sim ou não? Porque a diferença de potencial é grande. Agora, se eu colocar eles pertinhos e fizer assim, não vai cair com tanta pressão. Por quê? Porque a diferença de potencial, energia potencial é pequena. É esse o princípio que você pode enxergar aqui também. Quanto maior for a tendência em doar de um elétron, maior de um átomo e maior de receber de outro, maior vai ser a intensidade da transferência de elétrons. Tudo bem?
Então, isso é super importante. Essa assertiva, a letra B está errada, mas nesse caso estaria certa, né? Diminuiria o número de cátions da solução. Então está errada. Pula C, obviamente porque sim. A D, níquel 0 para níquel mais 2 é níquel oxidando. O níquel não pode oxidar. O níquel tem que reduzir. Não ocorre reação. Ocorre sim, mas é que deu negativo. Não é a DDP que deu negativo, ou seja, diferença de potencial. O que deu negativo aqui, na verdade o que é negativo são os potenciais. E tu pode ter potenciais negativos, desde que eles sejam diferentes, vou ter reação, se estiverem nas formas corretas. Tá? Então tá errada essa, tem reação. Resposta certa, ocorre deposição de níquel na superfície do cádmio. E olha que interessante, essa é uma das perguntas que mais me fazem nessa aula. Como é que eu vou saber que é na superfície do cádmio? Né? E olha que engraçado, posso pegar ali o frasquinho? Acho que eu consigo chegar por lá mais fácil. Olha que engraçado, né? Eu fiz questão de passar para vocês várias vezes esse vidrinho para vocês perceberem aonde a prata vai se formar. Com licença, meninas. Aonde a prata vai se formar? Ela não se forma na superfície do fio de cobre? Porque é ali que ela encosta e pega o elétron. E quando ela pega o elétron, é ali que ela, tá vendo? Se deposita. Entende? Então, é na superfície do metal que vai haver essa transição, essa transformação. Tá bom? Eu consegui me fazer entender? Resposta certa, então, letra C. No tema você vai ter várias questões como essa. Eu sugiro que você sempre cuide. Forma aquosa é quem está dentro d'água, forma sólida é a forma metálica e assim por diante. Então, eu acho que talvez a primeira parte da aula, a primeira pergunta da aula é: como é possível essas coisas acontecerem? A gente já consegue responder. Como é possível a gente saber que a prata vai pegar elétron do cobre? Pelos potenciais, pelas tendências, pelas referências que a gente estabeleceu na química. Agora, tem uma pergunta que a gente ainda não respondeu. E essa pergunta é: como é possível, de limões assim, 2 limões, eu consegui extrair energia elétrica para fazer a minha calculadora funcionar? Isso aqui para mim ainda não é compreensível, não faz muito sentido para mim ainda. Como é que a minha calculadora está funcionando? Olha que engraçado, olha que legal isso aqui, tá vendo? Eu mexi, ela desligou, né? Sabe por que ela desligou? Porque desconectei aqui a ligação em série, tá vendo? Olha ali, se eu cortar a corrente, não tem corrente. Encostei, tem corrente. Viu só que louco? Tá vendo? Tá vendo? Aqui. Vocês conseguiram ver isso? Tá vendo? Aí eu te pergunto, como é que é possível isso? Por que está acontecendo? Por que se tu corta a corrente ali vai acontecer? Será que se eu pegar só em um limão vai acontecer? Eu vou te mostrar. Vou pegar só em um limão agora. Um limão. Aconteceu? Por que não aconteceu? Não tem diferença de potencial? Na verdade tem. Tá aqui a diferença de potencial. Cobre com zinco. Esse aqui quer dar, esse quer receber. A conexão está aqui, tem conexão. Está passando corrente elétrica aqui. Porque é o quê? Fraca. Eu vou precisar, então, de mais corrente. Eu vou precisar de mais diferença de potencial para que haja um abastecimento de energia aqui na minha calculadora. Então, eu preciso ligar esses limões em quê? Como é que é o nome desse tipo de ligação? Série. Quando você quer mais energia, você faz conexões de geradores em série. Como é que funciona a ligação em série? Por que eu estou incomodando tanto vocês com isso? Porque uma das questões tidas pelos alunos como mais difíceis do Enem, na verdade era uma barbada. Era um desenho gigante, muita gente ficou enlouquecido, preocupado como é que eu vou fazer, e tu só precisava fazer ligações em série. Ligação em série é assim, querido, é parafuso com moeda. Parafuso com moeda. Tá vendo? Parafuso com moeda, parafuso com moeda. Se eu conectar as boquinhas de jacaré em um limão só, eu também tenho corrente, eu também tenho tensão.
Só que a tensão gerada, ou seja, a diferença de potencial, ela não é tão alta, suficientemente alta, digamos assim, para fazer essa calculadora funcionar, porque essa calculadora está consumindo energia e ela precisa de uma energia X que um limão só não gera. Vou precisar de duas diferenças de potencial iguais a essa aqui para poder ligá-la. Por exemplo, se eu tentar ligar uma lâmpada de LED, ela não vai ligar. Porque ela consome mais energia que uma calculadora. Eu fiz a lâmpada sozinho ontem, eu precisei de 6 limões para conseguir ligar bem a lâmpada de LED, senão ela não liga. Entende? Por quê? Porque eu preciso de mais energia. E aí eu te pergunto, como isso é possível? Eu vou te dizer, é bem fácil. É como água e canos, é a mesma coisa. O parafuso dá elétron para a moeda. O parafuso dá elétron para a moeda. E aí os elétrons vão assim, parafuso para moeda, parafuso para moeda, parafuso para moeda, parafuso para moeda. E os elétrons vão fluindo, 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 e você tem uma corrente de elétrons. E essa corrente elétrica gera para você energia. Você transforma essa corrente elétrica, pode ser em energia calorífica, com resistores, pode ser em trabalho mecânico com as fórmulas da física, das leis de Ohm, de potência. Você pode andar com o seu patinete por aí, você pode ligar o seu patinete com limões, você pode carregar o seu celular inclusive com limões, dá para fazer. Você não vai precisar de muitos não, que a bateria do celular é 4.3 volts. Fizeram com maçã já. E não é fake, é verdade, dá pra fazer. Ela tem uma voltagem baixa, não é muito alta não. O problema só é a corrente dela, que é de 15 mA, se não me engano. Então esse é um probleminha. Então vamos conversar sobre isso. Como é que isso aconteceu? Quem é que foi o primeiro abobado a pegar uns limões e ligar e dar choque nos outros? Na verdade não foi com limões. Foi um cara chamado Alessandro Volta. Ele colocou um monte de cobre com zinco, um encostadinho no outro assim, e percebia que não dava nada. Mas quando ele colocava numa solução eletrolítica, num meio condutor, ele jogava um pouco de ácido, que nem o meu limão é, um espontaneamente transferia elétrons para o outro. Sabe por que sem esse meio condutor não acontecia nada? Porque existe uma coisa chamada de ar atmosférico, que gera uma resistência muito grande. E quando você fala sobre diferença de potencial e corrente elétrica, querido, você precisa invocar um cara chamado Ohm e uma coisinha chamada de lei de Ohm. Assim. Olha que interessante. Aqui, uma questão de física você vai tirar daqui agora. Juro pra você. Qual o problema da... Por que quando eu pego essa moeda aqui, esse parafuso, eu encosto assim, eu não tomo um choque? Eu vou te explicar. Porque o meio no qual eles se encontram apresenta uma resistência muito grande. Muito grande. E se a resistência é muito grande, ou seja, se cria aqui um obstáculo muito grande para os elétrons passarem, a corrente elétrica é muito o quê? Pequeno, porque o elétron não consegue passar. Agora, se eu crio um meio, ou seja, um sistema que facilite a transferência de elétrons, onde os elétrons podem fluir livremente, olha o que vai acontecer aqui, ó. A corrente é muito grande, tá vendo? Vai aumentando a corrente. Tá, mas e como é que eu consigo também aumentar a corrente? Tem alguma outra forma de aumentar a corrente? Sim, quando você tem uma resistência constante, como você está enxergando, você pode aumentar a corrente usando mais limões, ó. Assim, ó. Se você colocar um limão, você vai ter uma diferença de potencial. Se você liga em série um outro limão, que é o positivo de um no negativo do outro, tá vendo? Vai aumentando a diferença de potencial. Tipo, sabe, sua caixa d'água tá ficando cada vez mais alta, sabe? Então a queda d'água vai ser bem grande, ó. Ó, e vai aumentando, 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 até você chegar no limite. Então, isso é o que o Enem tem perguntado ultimamente. Em 2016, eles perguntaram, quantas baterias iguais a essa que você tem aqui você vai precisar para ligar uma célula de 4.4 volts? Resposta era 4, porque cada bateria que você tinha 1.1 volt. Então, você precisaria somar 4 baterias ou geradores em série para chegar até 4.4. Questão de 2017 também, ligação em série, mais uma vez, mostrando isso para o aluno. Tá? Então eu acho que esse ano pode cair. E não te assusta se não cair pilha de limão, porque o MEC adora essas bobagenzinhas, essas coisinhas assim de feira de ciências, de colégio e tal. Porque já caiu a pilha de Bagdá, né? Porque não pode cair uma pilhazinha de limão. Bom, só para continuar complementando as leis de Ohm, essa é a primeira lei de Ohm.
É a lei que expressa a relação entre a corrente e, enfim, a resistência. A segunda lei de Ohm é o que trabalha com a resistividade dos materiais. A gente chama de lei das resistências, segunda lei de Ohm. A lei da resistência, ou segunda lei de Ohm, ela mostra o que influi na dificuldade ou no meio para a passagem de corrente elétrica. Por exemplo, se é o ar atmosférico, a resistividade que ele gera é muito grande. Então, se a resistividade que ele gera é muito grande, a resistência que ele vai proporcionar é enorme. Então, os elétrons não conseguem passar porque tem obstáculos. Por exemplo, na borracha você encontraria isso, sei lá, na madeira você encontraria isso, gera muita resistência. Agora, por exemplo, se você tem um material condutor, tipo um fio de luz, uma coisa que é interessante é sempre diminuir os comprimentos. Tá vendo? Se você tem um chuveiro, seu chuveiro é elétrico, você está com um banho muito frio, você quer aumentar a temperatura do seu banho, você pode encurtar o fio. Se você diminuir o comprimento, você diminui a resistência. E aí você queima o seu chuveiro em muito menos tempo. Mas vai ficar bem quentinho, pelo menos. Exatamente. E também você pode usar fios mais grossos, porque se você aumentar a secção, ou seja, a área, você dá mais espaço para os elétrons passarem. E aí os elétrons fluem com mais facilidade, e aí você vai ter mais corrente elétrica. Botou um fio fininho, já era, explodiu o teu equipamento, resistência, ou no caso, perdão, acabou a eletricidade do teu equipamento, resistência muito alta. Tudo bem, queridos? Tá, mas o que isso tem a ver com a matéria? Bom, o meu limão ali não ficou 100% às vezes, ou ficava falhando um pouquinho, por causa da resistência que os materiais geravam, e a forma como os circuitos estavam conectados. Agora, observem aqui uma coisa que é bem importante, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é, quando o Alessandro Volta montou a sua pilha, ele fez de um jeito muito rudimentar. Ele fez assim, ó. Ele empilhou plaquinhas de cobre com zinco, cobre com zinco, cobre. Ó, esse aqui é o zinco, esse é o cobre, zinco, cobre, cobre, zinco. E ele fez várias e várias, tá vendo? Microcélulazinhas. Ele proporcionou um meio para que houvesse transferência de elétrons, ou seja, ácido. Então, no ácido tem um monte de carga elétrica que pode levar os elétrons de um lado para outro. E ele conseguiu, ó, somando essas diferenças de potencial, gerar uma grande corrente elétrica. Quando ele encostava os dedinhos aqui, ele tomava choque. Quando ele conectava isso numa lâmpada de filamento, a lâmpada ficava tão quente que iluminava. Foi tão importante que o Napoleão pediu para ele acender o Arco do Triunfo e a entrada, assim, a Champs-Élysées, né, com as pilhas de Volta. O Volta chamou muita atenção, inclusive, de um outro químico e matemático, e médico na época. Não sei se ele era efetivamente químico, mas ele lidava com química também. Médico ele era. Perturbado também ele era. O nome dele era Galvani. O Galvani, pessoal, ele foi o responsável por uma filosofia chamada de galvanismo. Ele dava choque, profanava túmulos, dava choque nos cadáveres e via eles se mexerem. Aí ele deduziu que dentro da gente existem sistemas muito semelhantes às pilhas de Volta. Então a gente tinha uma pilha dentro da gente. Essa é a teoria do galvanismo. E, portanto, quando você morria, você só precisava reativar essa pilha. Eu não estou falando sério. Então ele profanava túmulos e dava choque em partes do corpo. Em Londres isso virou folclore, assim. As pessoas iam para as faculdades para ver os corpos se mexendo, era bizarro. E ele ficou tão famoso que chamavam as pilhas de Volta de células galvânicas. Então você pode encontrar essa associação para pilhas. Células galvânicas. É a mesma coisa. Tá? Faça esse teste, vá no supermercado, peça células galvânicas. Por onde ficam as células galvânicas? O pessoal vai lhe indicar, certamente. Então, o Galvani ele era maluco. Uma das apresentações chamou a atenção de um poeta frustrado e decadente e a sua esposa que resolveu escrever, que o marido não estava dando certo, não. Ela adorou aquilo de ver uma cabeça se mexendo, o nome dela era Mary Shelley, e ela resolveu fazer um romance. Né? Esse romance você conhece muito bem. Está aqui no século XIX, baseado na teoria do galvanismo. Bom, queridos, o que acontece aqui? Muitas e muitas outras pilhas foram feitas. E tem uma coisa que é bem interessante. A forma como os professores ensinam isso, ela é tendenciosa. Tem gente que acha, por exemplo, que a única pilha que existe é desse professor inglês chamado John Daniel. Essa aqui. E não é. Essa é a pilha de Daniel. A de limão aqui é a pilha de Thiago. Tá aí.
né? E olha que engraçado, é bizarro isso que eu vou te perguntar, mas a gente fica tão tendencioso às vezes que dá a entender para o aluno que as pilhas têm pontes salinas. Tá vendo uma ponte salina aqui? Cadê minha ponte salina aqui? Ah, esse fio não, isso aqui é um fio de luz, eu conectei em série, não tem ponte salina aqui. A única pilha que tem ponte salina se chama pilha de Daniell, né? Por isso que ponte salina não é uma coisa tão importante, não deve tirar o teu sono, só se eles quiserem cobrar uma questão sobre ponte salina, né, que é normalmente uma coisa que atrapalha um pouco os alunos. Então eu vou falar para você como é que funciona a pilha de Daniell, que é a pilha mais famosa e a mais didática, e a gente vai entendendo aos pouquinhos como funciona o sistema de uma pilha. Uma pilha é um circuito gerador de energia, então a gente chama de gerador, tá? Pilhas são geradores. Geradores. Assim. As reações que acontecem nas pilhas são reações espontâneas. Então elas sempre têm que ter um ΔE maior que zero. Porque é o que nós estamos estudando hoje, o fenômeno da espontaneidade. A gente está vendo situações, circunstâncias, nas quais espontaneamente um átomo dá elétrons para outro. Nesses geradores, chamados de pilhas, são geradores elétricos, você vai ter um processo bem simples, onde a reação química que ocorre nos eletrodos, reação química, gera corrente elétrica. Então é legal que você lembre que numa pilha, o seu objetivo é um só. Você quer sempre obter corrente elétrica. É isso que você quer obter. Tá? A reação química, ela é secundária. A reação química não é a prioridade é a corrente elétrica. Então, digamos que a reação química é o meio, a corrente elétrica é o fim. Você faz de tudo para obter a melhor reação química para gerar a maior corrente elétrica possível. É isso que você quer. Tudo bem? Tá, e daí? O que eu preciso saber? Bom, o Daniell resolveu fazer uma pilha na qual a gente enxergava todos os processos que aconteciam. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a minha pilha de limão e os eletrodos. Ó. Esses são os eletrodos da aula de ontem. Eles vão passar para você. Observem a diferença aqui nas moedinhas de cobre, como elas ficaram mais limpinhas, tá vendo? Não sei se tu consegue perceber a diferença. Ó. Tu vai passar na mão, tu vai ver. Ó, essa aqui é uma moeda de cobre que não foi usada. Olha a diferença da cor. Consegue ver? Sabe por que a cor dela é assim? Porque isso aqui é cobre mais 2 oxidado. Aí ela começa a ficar assim, igual o anel de prata, não fica pretinho, é prata oxidada. Então esse aqui é o cobre, tá vendo? Reduzido. Quando ela sai da casa da moeda, ela sai linda, brilhosa, com essa coloração aqui. Então isso aqui eu botei dentro do limão, tá vendo? Esse cobre pretinho que tá fora, pegou o elétron ali, doado pelo zinco, reduziu e virou cobre zero em cima da moeda. E olha como é que ficou o parafuso de zinco, ó. Olha com bastante atenção, se tu quiser pode até passar com a lupa, ó. Todo carcomido aqui dentro, tá vendo? Porque o zinco foi pro limão, então não é um bom limão para fazer limonada, né? Temperar saladinha, cheio de zinco, perigo. Então vai passar para você aqui os eletrodos para você ver. O Daniell foi mais sofisticado, né? Ele usou barras de zinco e de cobre, eu fui mais canoense. Né, digamos assim, eu usei o quê? Eu usei pilha e parafuso, ou desculpa, moeda e parafuso mesmo para dar choque nas coisas. Mas como isso funciona? Vou te mostrar. Olha só, desculpa, me emociono nessa parte. Oi? Não, a reação tem uma transferência de energia muito pequena, né? É bem pouquinho, assim, não sei se tem uma... não chega a ser significativo para tu sentir, assim. Pode tocar nele aí, fica à vontade. Se for uma pessoa mais sensível... Vê se sente alguma coisa aí. Bom, então o que a gente precisa? Como eu usei o limão e as moedas de cobre, elas já têm bastante cobre oxidado, isso aconteceu de forma super simples. Mas o que o Daniell precisava? Ele precisava de cobre mais 2. Então o que ele fez? Ele pegou um becker, né, igual o nosso becker aqui em cima, tá vendo? E ele colocou um pó. Olha que bonito que tá vendo ali? Olha que legal. Aí ele botou ali dentro... Ele botou um pozinho azul, que é esse que está ali embaixo. Aí eu vou pegar, vai cair, não cai, não cai, não cai. Peguei, pronto. Ó, ele jogou assim o pozinho. Aí ficou azulzinho, como você está vendo, como está vendo ali na estante também. Ficou azulzinho, né?
que significa que dentro tem bastante cobre mais 2. Tá, e daí? Bom, aí ele pegou um eletrodo de cobre. O que é um eletrodo? Um eletrodo é uma grande porção de material condutor. Bah, não entendi nada. Ó, isso é um eletrodo, tá vendo? Ele conduz a eletricidade. A eletricidade entra e sai por aqui. Ele é um ótimo condutor, eletrodos são condutores. Tá, e daí o que acontece? Bom, vai acontecer o seguinte. Não pode ser um metal diferente de cobre, porque senão vai haver uma disputa aqui dentro. Tem que ser cobre com cobre. Porque cobre, quem é que ganha? Cobre, entende? Então não vai haver disputa, ele não queria isso. Então ele colocou bastante cobre aqui. Os íons de cobre encostaram nessa barra de cobre, nesse eletrodo, e como aqui nessa superfície tem um monte de elétron livre, o cobre mais 2 fez assim, ó, pegou o elétron. Só que quando ele pegou o elétron, ele acabou se transformando em cobre zero na superfície desse material. Tá, e daí? Como e daí, querido? E daí que conforme ele foi tirando o elétron de cima desse material, esse eletrodo começou a ficar o quê? Positivo. Tá, e daí? E daí que se ele fica positivo, positivo atrai o quê? Negativo. E quem é que são as cargas negativas aqui? Elétrons. Tá, e tem algum lugar assim nessa pilha que tem algum átomo que libere elétrons com facilidade? Claro que sim, o zinco. Então tudo fecha, tudo se encaixa. Os elétrons do zinco vão sair com muita facilidade para, enfim, abastecer o eletrodo de cobre, porque o zinco desprende elétrons, solta elétrons com muita facilidade. E o cobre recebe esses elétrons com bastante facilidade, pois a diferença de potencial entre eles é alta. O que acontece? Dessa maneira, cada átomo de zinco que está aqui e libera os elétrons que vão lá para o eletrodo que ficou positivo, acaba se transformando em zinco mais 2. É uma consequência, tá vendo? Lá o cobre encostava, pegava o elétron e se transformava em cobre zero. Aqui, cada zinco que abastecia os elétrons que foram consumidos lá, acaba saindo da forma metálica e indo para a forma iônica, virando zinco mais 2. Então daí, professor, e daí, querido, que essa foto ela é maravilhosa, olha que legal. É assim que as coisas ficam. Isso é uma pilha. Uma pilha, isso aqui, ó, que tu tá vendo aqui, uma pilha, ela tem um polo positivo e um negativo. O negativo, ele começa a desmanchar. Cada zinco que libera os elétrons para o outro lado, sai da forma metálica e vai para a forma iônica. Ele começa a corroer. E a forma, aqui, ó, e o outro lado, o outro eletrodo, começa a expandir. Tu nunca ouviu de uma bateria de celular que expandiu e estourou o celular, quebrou uma tela ou coisa assim? Uma pilha que inchou? Sabe por que ela incha? Ela incha porque um dos polos expande, literalmente, como você está enxergando aqui. Ele não expandiu, ele não era assim, não ficou maior, não ficou assim? Expansão. Por quê? Porque o cobre mais 2 que estava na solução pegou o elétron aqui em cima e quando ele pega o elétron, ele se transforma nisso aqui, ó, nesse cobre aqui. Tá vendo? Metálico. Foi isso que aconteceu. E daí, professor, o que eu preciso saber com isso? Uma pilha funciona assim. Um lado corrói e o outro aumenta. Um lado corrói e o outro aumenta. Um corrói e o outro aumenta. E quando isso acontece, elétrons são transferidos. E aí você usufrui dessa corrente elétrica para ligar suas coisinhas. Tá, professor, e quais são os conceitos criados? Muito fácil. Funciona assim. O que o Daniel utilizou foi o seguinte. Ele sabia que o potencial do cobre era menor que o potencial da prata. Então o cobre nesse processo tem que sofrer oxidação. E a prata tem que sofrer redução. Dessa maneira. Ok? Assim. A reação total que acontece é essa. Ó. O cobre, ele tem que ser reduzido dessa maneira. O mais 2 tem que receber o elétron e se transformar em cobre zero, sólido. Já o zinco precisa doar o elétron e se transformar em zinco mais 2, dessa maneira. A equação de cima, que é uma equação na qual o NOx reduz, o elétron está sendo recebido, é uma reação de redução. O cobre sofre redução, é o nosso agente oxidante.
O zinco está oxidando o elétron para o cobre. Observem que o NOx do zinco está aumentando, mais 2. Estes elétrons que o zinco oxideu, foram recebidos pelo cobre. Então, se você somar estas duas equações, se fizermos uma soma dessas duas equações, semi-reações, você vai ter o quê? 2 elétrons consumidos, 2 elétrons doados. Então, não sobra elétron no final do processo. O que sobra? Cobre mais 2, mais zinco 0, vai gerar cobre 0, mais zinco mais 2. Isso é o que a gente chama de equação global, ou equação total da célula. É a reação final que vai acontecer entre elas. Tá, professor, mas e daí? O que isso tem a ver com a aula? Bom, tem a ver o seguinte, querido. Quando eu testei aqui a minha pilha várias vezes, deu errado na calculadora, porque eu não conectei os polos certos. Quando eu coloco essa bateria em algum lugar, se eu não cuidar os polos, ela não vai funcionar. Então, os polos de uma pilha são muito, muito importantes. E os polos surgiram da seguinte forma. Como os elétrons vão para o cobre, os químicos pensaram, os elétrons são negativos, portanto, vão para o positivo. Chamamos assim, então, o cobre de polo positivo. Tudo bem? Eu coloquei prata aqui, não sei por que diabos. Né? Não tem nada a ver com prata, é zinco. Desculpa. E eu falei um monte, ninguém falou nada, vocês só ficaram rindo. Né? Que bonito isso. A pessoa está sóbrio, antes que alguém comente. Tá? É menos 0,76 volts. Então, como os elétrons vão para o cobre é o polo positivo. Tá vendo? E se ele é o polo positivo, o zinco só pode ser o polo negativo. Vejam as coincidências, veja como é fácil essa matéria, tu vai perceber no final da minha montagem aqui como é barbada acertar pilhas. O maior número, polo positivo. O menor número, polo negativo. Viu só que fácil? Maior potencial de redução vai ser o polo positivo. Menor potencial de redução, polo negativo. Tá, professor, mas e como é que eu chamo os eletrodos? Muito bem, os químicos pensaram, o que na química é positivo? Cátions. Como é que eu vou chamar o eletrodo positivo? Não sei, pensa aí, cátion com eletrodo. Catioeletrodo, 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 cátodo. Surgiu assim o cátodo ou cátodo. Ou seja, quem é o polo positivo é chamado de eletrodo cátodo ou cátodo, cátodo ou cátodo. Tá aí o negativo. Negativo me lembra ânion. Ânion com eletrodo. Junta aí. Aniletrodo, 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 anodo. Ou ânodo. Tanto faz. Então, o eletrodo negativo é chamado de ânodo. Esses são os eletrodos. Eletrodo, eletrodo. Lembrando que eletrodos são os materiais condutores, ok? Tá, professor, mas está faltando as reações. Qual é a reação que acontece no eletrodo anodo? O ânodo sempre vai sofrer oxidação e o cátodo vai sofrer a redução. Você pode perceber pelos estados deles. O ânodo corrói, porque oxidou, ou seja, oxideu elétrons, e o cátodo expandiu, porque recebeu os elétrons e o material reduziu. Tá, então quer dizer que o cátodo vai ser o eletrodo onde vai ocorrer a redução? Sim. E o ânodo, o eletrodo onde vai ocorrer a oxidação? Sim. Então tá. Então essas são as reações, né? Isso, ó, reação. Tá vendo? Reação. Eu não estou entendendo o que tu quer mostrar. Tu quer mostrar um macete? Sim. É o anox e o carré. Carré e o anox. É consoante com consoante, vogal com vogal. Funciona assim.
Você só precisa fazer um movimento numa questão de pilhas, e é uma barbada. Você só precisa localizar os potenciais. Quando você localizou os potenciais, você só precisa escrever positivo carré para o maior, negativo anox para o menor. Ou carré positivo, anox negativo. Dessa forma, você elenca todas as palavras ou conceitos associados a cada um dos potenciais. Ó, o maior número sempre tem que ser o polo positivo, chamado de cátodo, onde ocorre a reação de redução. O menor número sempre tem que ser chamado de polo negativo, ânodo, e é o local onde ocorre a oxidação. Por isso você vai guardar carré e anox, anox e carré. Carré positivo, anox negativo, carré positivo. É sempre assim. Lembrando que o elétron sempre flui de quem oxidoa para quem recebe. Ou seja, é sempre do anox para o carré. Professor, e que diabos é esse cano horrível que tem aí? Tá, vou te explicar. A pilha acaba muito rápido se você não usar uma ponte salina, de Daniel em particular. A ponte salina é uma espécie de instrumento que aumenta a eficiência do processo. Muita gente ensina a ponte salina errada. E, aliás, tem muita figura na internet que está errado. Por exemplo, essa aqui, que eu peguei, eu achei muito bonita ela, porque a qualidade, né, tá muito boa e eu achei muito legal. Tem muita coisa informativa boa, só que as flechinhas estão erradas. Viu só? Exato. Então, vou mostrar isso para você. Eu fui ver agora, inclusive. Eu achei, olha só que legal a qualidade, ela é super boa. E, enfim. Vamos lá. Como é que funciona uma ponte salina? Conforme o zinco vai se oxidando, você vai ter um monte de íons de zinco aqui dentro. Isso vai fazendo com que a solução concentre em cátions. E como cátions são positivos, isso aumenta a carga positiva aqui dentro. Demais, pois não tem ânions para contrabalançar. Como assim? Ó, você vai ter o seguinte, ó, ânion e cátion, um para um, tá? Vamos supor. Ó, os cátions estão aumentando, mas você não está colocando mais ânion aqui dentro. É só o zinco que está saindo daqui e indo para cá. Então, e daí, professor? Como e daí, querido? E daí que está ficando muito positivo aqui embaixo. Se está ficando muito positivo aqui embaixo, essa carga positiva vai dificultando a saída dos elétrons negativos daqui para cá. Não estou entendendo, professor. Zinco, querido, você pode escrever até se você quiser. Ó. Aumenta um monte o número de zinco. É zinco, tem vários zincos ali. Eu vou te mostrar, ó. Aqui, parei. Eita, foi muito. Calma, não me impressiona. Ó, os zincos vão passando, eles vão saindo de dentro da plaquinha e vem para cá. Então vai ter o quê? Ó, zinco. Estranho isso. Né? Exatamente. Muito zinco. Vários zincos. Você entendeu, né? Muitos zincos. Zinco, e assim vai. Muito bem. Então vai aumentando demais a carga positiva aqui, muito. E aí o elétron não sai. Tem daí, e o outro lado? Opa! O outro lado, o cobre vai sumindo. Aí tu te pergunta, que dele o cobre? Que dele? Não tem. Ele está sumindo, porque ele está se transformando em cobre zero aqui. Então está ficando fraco em cátions aqui. Então um lado fica super positivo, porque está enchendo de cátion, e o outro não fica negativo, inclusive porque tem os ânions aqui e tem a ausência de cátions. Então os elétrons passam a não fluir mais, porque pensa no elétron, pensa nesse elétron aqui, ó. Pensa nesse elétron aqui, ó. Esse elétron aqui, ó. Esse aqui, ó, Jesus. Esse aqui. Pronto. Ai, para aí, só mais um pouquinho. Deu. Esse elétron aqui, esse elétron. Ele quer sair. Aí ele faz assim, ó. Ai, não vai. Por quê? Porque um monte de cátion aqui, só segurando ele. Então, como é que eu consigo fazer isso? Sabe o que é osmose? Meu Deus do céu, isso aqui é química, biologia me liberta. O que tem a ver osmose? Osmose é uma coisa que muita gente não sabe explicar direito. Osmose é um fenômeno de transporte, enfim, passivo, porque é sem gasto de ATP, onde a água sai do meio menos para o mais. Aí o pessoal da biologia fala isso, menos concentrado para o mais concentrado. Tá, e daí? É assim, vai, assim, vai. Não é assim, querido. Ele vai para o mais concentrado, porque no mais concentrado tem mais carga. E F é igual a K vezes Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Quanto maior for o produto das cargas, maior vai ser a força de atração. Então, as cargas aqui fora atraem a água que é polarizada para cá.
É por isso que ela flui espontaneamente. Tá, pessoal, isso não deve estar sóbrio, não. Porque assim, ó, o que isso tem a ver com osmose? Ah, eu vou te mostrar. Olha que interessante. O Daniel teve a brilhante ideia de enfiar um cano embebido numa solução iônica de cloreto de potássio, normalmente. Por quê? Porque o cloreto de potássio são dois íons que têm massas muito parecidas. E quando eles estão às mesmas temperaturas, você sabe que a massa é que influencia na velocidade. Como as massas dos dois são praticamente iguais, a velocidade de difusão deles vai ser igual. Então um vai para um lado com a mesma velocidade que o outro vai para o outro. Tá, mas e para onde que eles vão? Aí que tá. Os cátions vão para o cátodo. Então isso aqui a gente tem que arrumar. Essa foto está muito bonita. Resolução maravilhosa. Maravilhosa. Mas está errado. Então os cátions vão para o cátodo, foi questão da URGS esse ano. E os ânions vão para o ânodo. Vão para onde precisam deles. Onde tem um monte de carga positiva na solução, puxando os ânions. Dessa maneira. Cátions vão para o cátodo, ânions vão para o ânodo. Tem gente que diz que os íons saem daqui e vão para lá. Não! O que acontece são só íons de dentro do caninho que abastecem os dois lados, só para aumentar a eficiência do processo. Então, uma ponte salina, ela serve para fazer o balanço de íons. Balanço iônico, é isso que ela faz. E nessa ponte salina, cátions vão para o cátodo, vão para o cátodo, e ânions vão para o ânodo. Só isso. Certo? Ânodo. Dessa maneira. Tudo bem, queridos? Então, isso é uma pilha. Uma pilha é um sistema onde espontaneamente você tem transferência de elétrons. Para você calcular a voltagem de uma pilha, basta você fazer, como a gente viu antes, a diferença de potencial. Você vai pegar o maior número, potencial de redução maior, menos o menor. Sempre vai dar um valor positivo, porque tem que ser um processo espontâneo, né? Maior menos o menor. Aqui no caso você vai ter mais 0,34 menos 0,76. Então os meus limões ali geram uma boa voltagem. Vai ser mais 1,10 volt nessa pilha. Você pode chamar a voltagem de voltagem, tensão, DDP, tem um monte de nomes, mas as respostas são todas as mesmas. Elas são os volts. E é o que mais se faz nas pilhas mesmo, né? Relação de voltagem. Só peço, por favor, que você não esqueça da ligação em série, que tem sido assim, a grande novidade do Enem. Eles acharam, assim, sei lá, o grande mote deles. Bom, só para mostrar para vocês, o pessoal trouxe todos os resumos para tu enxergar aqui no quadro, bem facinho. Você pode desenhar a pilha dessa maneira, ó, onde você tem zinco aqui oxidando, cobre reduzindo, e esses dois tracinhos são correspondentes à ponte salina, na pilha de Daniel. Então, se você enxergar isso numa questão, é só olhar quem é que está oxidando e quem é que está reduzindo, para ver o anox e o carré. E como o professor falou, funciona assim. Anox negativo, carré positivo. Cátodo é onde ocorre a oxidação, polo negativo. Ânodo é onde ocorre a redução, polo positivo. Antes de vocês correrem, eu brevemente quero falar para vocês aqui sobre duas pilhas que têm sido muito importantes nas provas. E uma explicação que eu acho que merece atenção. Você não precisa decorar nada sobre pilhas assim, a não ser carré e anox, né, que é o que tem carré positivo, anox negativo. Mas assim, pessoal, pilhas secas, que são as comuns, e a pilha de hidrogênio, eu acho que são muito importantes para o aluno saber. Eu tenho que decorar isso, meu Deus do céu. Não. O Enem vai te dar isso aqui. Tá, mas se ele vai me dar, o que eu tenho que saber? Ele vai te dar isso aqui, ó, assim, e vai te perguntar quem é o ânodo e quem é o cátodo. Vai ter escrito do lado. Eu sei, mas no Enem não vai ter. E aí ele vai te dar só isso aqui. E vai te perguntar quem é o anox negativo e quem é o carré positivo. Como é que você vai saber? Vou te mostrar.
Nas pilhas comuns, que são as pilhas palito, pilhas AA, elas sempre vão trazer essa mesma reação. A diferença entre elas e as alcalinas é que as alcalinas têm hidróxido de alcalinos aqui na reação do cátodo. Elas são praticamente a mesma coisa. Então, como é que você vai saber quem é o cátodo e quem é o ânodo? Você vai olhar pela posição dos elétrons. Quando os elétrons estiverem nos produtos, significa que eles estão sendo doados, oxidoados. Então aqui você vai ter o anox negativo. Tá vendo? A equação que trouxer o elétron no produto está indicando que essa espécie está sofrendo oxidação. E oxidação é exclusividade do ânodo. Anox negativo. A equação que trouxer elétrons no reagente é a equação que vai indicar para você o Ca-Ré. Ca-Ré, que é cátodo, onde ocorre redução, polo positivo. É isso que você vai ter. Então, elétron no produto vai ser o anox, elétron no reagente vai ser o Ca-Ré. E uma pergunta que a PUC fez, e eu acho que o Enem pode fazer, que é: por que você não pode carregar uma pilha comum, pilha seca? Porque existem pilhas recarregáveis, não? O celular é recarregável. Por que o celular é recarregável e a pilha seca não é? Ah, não sei, professor. Pois é, a PUC fez essa pergunta e eu acho que o Enem pode fazer também, talvez, uma coisa assim. Porque o Enem tem pedido para o aluno ler muito equação. Então, olhem para essa equação e tirem uma conclusão. Por que a gente não pode recarregar uma pilha seca ou uma pilha alcalina? Essa aqui, por exemplo. Por que eu não posso recarregar? A reação que acontece nela é essa, ó. O zinco do polo negativo se oxida. O manganês no polo positivo reduz. E isso vai gerar o quê? O que vai gerar? Gás. Isso aqui é uma bomba? Não. Se fosse completamente fechada, seria. Tá vendo? Ela é vazada, tá vendo? Ó, tem aqui, ó, aberturinha, ela é porosa, tá vendo? Sabe por que ela é vazada e porosa? Porque o gás que se forma tem que o quê? Sair. E como o gás está indo embora, não tem produto aqui para fazer a reação reversível. Se os produtos ficassem, poderíamos fazer uma reação reversível por eletrólise, que é o processo de recarregamento que a gente vai ver na semana que vem. Mas como os gases vão embora, ela não pode ser recarregável. Presta atenção nessa dica para o Enem. E a última dica, que vai ter muito a ver com a aula que vem, é essa aqui, ó. As grandes pilhas do momento são as pilhas de hidrogênio. Elas caíram no Enem em 2016 e 2017. A resposta, inclusive, foi hidrogênio. Oi, querida, por favor. Por que a bateria do celular não explode? Porque não produz gás na reação dela. Lembra que na minha pilha de limão não tem gás, né? Então, os eletrodos que são utilizados não têm produção gasosa. E por isso ela só expande por causa do crescimento do cátodo mesmo. Então, se for usada muitas vezes. É que quando tu vai usando uma pilha várias vezes, as pilhas não viciam, tá? Pilhas não viciam. Pilhas como as de celular, que são pilhas de lítio, não viciam. Então minha vida foi uma mentira, foi uma ilusão. Não, é que antigamente as pilhas eram de níquel e cádmio, eram uns materiais muito ruins que realmente você precisava cuidar a recarga. Então eles diziam que viciava porque se você não fizesse direito, perdia muita eficiência. Mas as de lítio não. O que acontece é o seguinte, ó, quando você gasta o ânodo e expande o cátodo, você cria um polo negativo aqui e um polo positivo aqui. Isso se chama botar na tomada. A tomada faz isso. Aí ela cria um polo negativo tão grande aqui que ela pega todos os cátions da solução e reconstrói isso. Tá vendo? E o polo positivo aqui fica tão grande que ele espelha os elétrons, fazendo com que tudo isso caia de novo. E aí você tem um processo como era no início. O problema é que essas reconstruções nunca se dão perfeitamente. Então a sua pilha tem uma vida útil. Uma pilha de celular tem uma vida útil de 5.000 ciclos. Mas se tu carrega 5 minutos ou descarrega ela e carrega 100% depois, tanto faz. Ela vai ter uns 5.000 ciclos totais. E ela vai perder ali a eficiência dela. Então ela não vicia. Então a resposta para a tua pergunta, querida, é porque não forma gás, todo mundo fica fechadinho e aí tu consegue fazer a reação reversível. Bom, o hidrogênio. Olha só, bem rapidinho, não vou mais tomar muito teu tempo. O hidrogênio é a coisa mais fantástica que tem ultimamente. Você pega hidrogênio e faz ele dar elétrons, tá vendo? Ele oxidou, então o hidrogênio, como tem os elétrons no produto, se transforma no anox negativo, assim.
Mas ele dá para quem? Para o oxigênio que recebe os elétrons, tá vendo? Tá, professor, mas eu não estou entendendo nada, eu vou ter que decorar isso? Não, querido, eu só estou lendo contigo. O Enem vai pedir para você ler, mas eu não sou analfabeto, eu sei ler. Eu sei, querido, mas ano passado muita gente criticou a questão de pilhas do Enem, dizendo que era difícil, mas a resposta estava na leitura das equações. Eu não quero que isso aconteça de novo. Eu acho que vai cair isso aqui, estou chutando todas as minhas fichas, apostando todas as minhas fichas nisso, e eu vou te dar a resposta agora, inclusive. Ó, o hidrogênio é o anox, ele doa o elétron. E o oxigênio vai receber. E o produto final dessa reação, você sabe o que é? Vamos fazer? Vou corrigir aqui os coeficientes, tá? Eu acho que eles vão bater nessa tecla aqui nessa reação. Ah, estou nem aí porque tu acha, professor. Me dá esse voto de confiança, querido. Tu vai ver, eu já acertei um monte de questão, hein? Verdade. Ó, vamos lá. Eu acho que eles vão te pedir assim. Vamos somar as equações. Vamos subtrair tudo que está igual em lados opostos. Ó. 2 OH- foram consumidos aqui e 2 OH- foram formados aqui. Então, no processo total, o OH- não sofreu modificação. Portanto, vamos subtraí-los. Assim. Vou pintar com uma outra cor para tu fazer que nem aí no teu caderno. Ó, corta eles. 2 elétrons foram produzidos aqui, 2 elétrons foram consumidos aqui. Então não sobrou nada de elétron. Você pode subtraí-los. Uma água foi consumida aqui, 2 foram produzidas aqui. Então vai ter uma água a mais aqui nesse lado. Logo, se eu somar tudo, sobrou um hidrogênio, meio oxigênio e uma água. Ou seja, o processo total dessa reação é hidrogênio 0 para mais 1, oxida, oxigênio 0 para menos 2, reduz. O hidrogênio dá elétron para o oxigênio e você tem água. Isso é o carro a hidrogênio, que você tem exatamente aqui embaixo. Esse chassi é maravilhoso. Aqui são os cilindros de hidrogênio que você vai colocar no tanque, no carro, né, no posto de combustíveis. E aqui entra o oxigênio do ar. Os dois se encontram aqui no meio, onde tem várias pilhas formando uma bateria, e o hidrogênio dá elétron para o oxigênio aqui. A energia elétrica gerada ali, queridos, ela é tão poderosa que vai fazer com que esse motor mecânico gire. Porque você sabe que potência é igual a corrente vezes a tensão. Sim ou não? Potência é a corrente vezes a tensão. Então, a corrente elétrica que você gera aqui é tão alta que você consegue uma potência absurda aqui. E olha que loucura, para a gente encerrar, que agora é o nosso sinal, bem na hora, um videozinho de 35 minutos. Esse vídeo ele é muito importante. Ele mostra bem didaticamente o funcionamento. Então, o carro a hidrogênio é um carro a pilha, o carro elétrico. Você coloca ali ó, os cilindros de hidrogênio, não sente então no passageiro, que se explodir você vai ser o primeiro a ser ejetado. E lembre que se esse carro explodir ele vai para Marte, porque hidrogênio é combustível de naves espaciais. Então o oxigênio entra aqui e o hidrogênio é engatado aqui. Eles se encontram na pilha, ali no meio. Essa bateria tem várias pilhas, cada coisinha dessas aqui é uma pilha, tá vendo? Ó, tira a bateria, só pega uma. O hidrogênio encosta aqui e o hidrogênio aqui, desculpa, o oxigênio aqui. Quando o hidrogênio encosta, ele perde elétron, porque isso aqui é um material condutor. O elétron passa, gera energia elétrica, vem para cá e é recebido pelo oxigênio, que acaba encontrando os H+, que sobraram e formando água. Então, toda a água que você gasta para fazer o gás hidrogênio, você devolve no consumo da bateria do carro. Portanto, é um combustível renovável e limpo, sem carbono, zero carbono. Seu carro passa a ser um belíssimo regador. Ele vai passando. E super barato também. Então, né, exato. Ó, liberei. E aí você vai ter, então, um carro que produz água e é sustentável, enfim, não polui. Certo? Bagatela de R$150 mil pode parcelar, fica tranquilo. E eles aceitam 100% da FIP no seu usado, claro que sim.